a Bíblia neste ano de 2024, estudando o livro de Ezequiel. No vídeo anterior, estudamos uma parte da leitura, logo no começo do livro, que revela a glória de Deus. Hoje vamos estudar a glória de Deus e os anjos, o papel dos anjos. Que anjo é esse que está ali presente na leitura inicial de Ezequiel? Vamos fazer essa leitura que está em Ezequiel, capítulo 1, versículo do 5 ao 14, que é a parte que descreve tais anjos. E em algum momento eu vou colocar aqui uma imagem que eu achei na internet que é bem parecido com o que está sendo descrito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Distinguia-se no centro da imagem 4 seres que aparentavam possuir uma forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e planas, de seus pés se assemelhavam às de touro e cintilavam-se como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Olha aí a imagem. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para frente. Quanto ao aspecto dos seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4, uma face de leão pela direita. Todos os 4, uma face de touro pela esquerda. E todos os 4, uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado, impeliam o espírito, não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, divisava-se algo parecido com brasas ardentes, com tochas que circulavam entre eles desse fogo, que projetava uma luz deslumbrante. Saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam com o raio. Palavra do Senhor, graças a Deus. E tem aqui ainda uma parte, né, que fala que pareciam uns aros. E é justamente essa imagem que eu circulei, que pareciam rodas, né? Que fala assim, pareciam rodas. É isso aí. É isso aí. Vocês estão vendo a imagem, né? Como é descrito. Então, tem um rosto humano, um de águia, um do touro e um de leão. Isso é um querubim só. Isso aí é a imagem de um querubim só, e as asas ali em cima e embaixo tem essas rodas, né? Que diz assim, no versículo 17, ainda do capítulo 1, diz: podiam deslocar-se em 4 direções sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecido de olhos de toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde o impulsionava o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, igual modo, animava as rodas. Então, aí nós temos a descrição
desse anjo. Temos aí a imagem, né? Acho que agora ficou melhor para a gente imaginar, né? E é grande essas rodas. Na imagem é pequenininha, mas a roda é grande. Então, assim, olha quão assombroso é ver um querubim, coisa poderosa, né? Coisa poderosa. Que imagem poderosa. Que imagem poderosa. No popular, geralmente, né, colocam essa imagem aqui de anjo. Então, se você digita no Google, né, querubim, aparece isso. Uma imagem inofensiva, né, de um anjo que parece uma criança meiga, fofa, que não causa na gente medo, né? A imagem de criança, que mal uma criança pode fazer a uma pessoa? Nenhuma, né? E de regra nenhuma, é frágil. Mas isso não condiz com a realidade do que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, nós temos um querubim, é isso, com quatro cabeças, uma de leão, uma do ser humano, uma de águia e uma de touro. E além disso, desse brilho que impulsiona eles e tudo mais, tem esses aros, essas rodas que são gigantes. Então, assim, vamos imaginar uma roda gigante que a gente conhece de parque de diversão, porque ele fala que é enorme. Então, vamos imaginar uma roda daquele tamanho. São 4 rodas interligadas, indo para um lado, indo para o outro. Com a bola de fogo, que ali a gente está vendo, né, Deus, né, ele mesmo vai falar que era a glória de Deus. Então, que impulsiona, é o poder de Deus impulsionando para lá e para cá. Então, é assustador. Veja, os anjos são criaturas de puro espíritos. Eles têm um poder, qualquer anjo da hierarquia mais baixa tem um poder para destruir o mundo. Não fazem em obediência a Deus. Então, por que Ezequiel, assim como, né, Tobias, mediante São Rafael Arcanjo, estremeceu quando o anjo mostrou na sua verdadeira aparência e seu poder? Porque, né, ali você sente o poder de Deus. Deus deu o poder para esses anjos, né? Então ali a gente é para ter medo, sim, e também temer no sentido de respeitar a hierarquia dos anjos, respeitar aqueles que são os mensageiros de Deus. Agora, uma coisa não fica claro no começo dessa leitura: que anjo é esse, né? Que anjo é esse? Porque ali eu li, diz que tem 4 faces, diz que tem asa, mas não diz que anjo que é. Não diz que anjo que é, e nós temos uma hierarquia, né, dos 9 cores angelicais. Onde eu vou descobrir que tipo de anjo é com essa descrição? Vamos ver isso agora. Mais para frente, no livro de Ezequiel, para ser mais claro, no capítulo 10, nós vamos ter, no versículo 18 ao 22, a descrição, né, de que anjo que se tratava lá no começo. Ele diz assim: de repente a glória do Senhor deixou a soleira do templo, pousou sobre os querubins. Estes desdobraram as asas e os vi alcançarem da terra com as rodas ao lado para partirem. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo, dominados pela glória do Senhor. Estavam lá os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, às margens do Cobá, e reconheci os querubins. Cada um tinha 4 figuras, 4 asas, e sobre as asas algo parecido com mãos humanas. Suas figuras
assemelhavam-se àquelas que eu tinha visto à margem do Cobá, que é justamente, né, se você ler os versículos primeiros, você tem essa descrição que ele estava à margem do rio Cobá. Cada um deles ia para frente diante de si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, já no versículo 10, nós temos essa identificação que esses anjos, com a aparência bem assustadora, são os querubins. E para a gente entender melhor por que um querubim nessa passagem, vamos entender a hierarquia dos anjos, tá certo? Começando com a primeira hierarquia, que é as que contemplam a Deus, que estão sempre ali na glória de Deus. Então, serafins, querubins e tronos. Lembrando que nós lemos a passagem onde tinham querubins. Então, os querubins aparecem ali em Ezequiel, porque eles ali contemplam a Deus. Segunda hierarquia se ocupa do governo do mundo, dominações, virtudes e potestade. Às vezes a gente vê o jornal, fica muito triste com tudo que está acontecendo, mas existe uma hierarquia trabalhando para que o caos não vença. Existe essa luta real, né? Mas é invisível aos nossos olhos. A terceira é encarregada de executar as ordens divinas. Então, temos os principados, os arcanjos e anjos. Então, nós temos os anjos que lidam diretamente com a gente, que são o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Tem os arcanjos, que também estão ali no contato humano. Nós vamos ter Santa Faustina, por exemplo, que Deus mandava São Miguel para ir com ela, né? Em algumas viagens para proteger. Nós vamos ter o próprio São Francisco de Assis, que tinha uma relação pessoal com o arcanjo, né? E se você perceber, como eu disse, são 9 coros angelicais. Coro angelical dos serafins, o coro angelical dos querubins, coro angelical dos tronos, o coro angelical das dominações, o coro angelical das virtudes, o coro angelical das potestades, o coro angelical dos principados, o coro angelical dos arcanjos e o coro angelical dos anjos da guarda. Então, são 9 coros ali, hierarquicamente falando. Então, nós temos aí muitos anjos da guarda trabalhando, né, para que a vontade de Deus seja levada aos nossos corações, às nossas almas, lembrando que Deus não oprime ninguém a fazer o que Ele quer. Ele bota um anjo da guarda para nos proteger. Ele coloca, né, um anjo da guarda como mensageiro do que Deus quer para a gente. E agora cabe no livre-arbítrio a gente decidir se vai fazer o que Deus quer ou o que nós queremos, né? Mas dando continuidade aqui ao livro de Ezequiel, na leitura onde nós vimos os 4 querubins, logo no início do livro de Ezequiel, nós vamos ter 4 querubins fazendo o quê? Contemplando a Deus, cercando ali a Deus, cuidando da glória de Deus. Então, sim, na manifestação que Deus permitiu de mostrar a glória dele para Ezequiel, estavam também ali presentes os querubins. E agora a gente já sabe que os querubins são bem assustadores, né? Devemos ter temor e saber que o mundo espiritual não é essa coisa fofinha e meiga que a gente vê, assim, essas fotos, né? Que a gente vê na internet. Não, é bem assustador mesmo. Mas eu também imagino que deve ser muito belo, afinal de contas, estamos falando da criação de Deus, né? E vamos
em outros vídeos falar de outro querubim que é muito famoso na Sagrada Escritura, né? Mas vai ficar para outro vídeo, que esse vídeo já está aqui bem longo. E tudo de Deus é belíssimo, né? A gente fala assim, é assustador. É, porque o poderio de Deus é assustador. O poder de Deus, a força de Deus, o amor de Deus, como diria Santa Faustina. Sem a graça de Deus para a gente ver tudo isso aos olhos nus, parece que a alma explodiria, né? Então, eu acredito que se um dia tiver a oportunidade de contemplar Deus face a face no céu, com certeza será de uma coisa mais bonita já vista antes, né? Então, que a gente reze sempre pedindo santidade para alcançar o céu, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.